Como assim? Nós estamos ao vivo mais uma vez com vocês. O tema de hoje é gentileza. Você é gentil no seu dia a dia? Assim vai minha sonora numa doce melodia. Encontrar uma pessoa, tô dando a ele um bom dia. Apertar a sua mão sobre a viagem sadia. Como assim eu passo o tempo, no tempo eu faço a grandeza? Que é pra mostrar desse povo como vem a gentileza. Boto mão na minha mesa, lá na casa ou no abrigo. Encontrar alguém com fome, tirar ele do castigo. Botar ele em minha mesa para almoçar comigo. Como o tempo eu vou brincando na vida bem divertida, demonstrando gentileza pra gente boa e querida. Peça sempre a Deus divino lá na sua moradia. Se encontrar um vivente na cidade sem companhia, pois aperta a sua mão lhe desejando bom dia. Adorei. Nos dicionários, gentileza é definida como amabilidade, delicadeza, cortesia. São os pequenos gestos que fazem toda a diferença. Bom, solidariedade, respeito e preocupação com o outro também estão no conceito de gentileza. Daqui a pouco, dia 13 de novembro, se não me engano, se comemora o Dia Mundial da Gentileza, que foi uma ideia que surgiu numa conferência no Japão, aliás, não podia ser em outro lugar, em 1996. E é um movimento que quer incentivar ações para a construção de um mundo mais amável. A gentileza torna as pessoas mais felizes. Os estudos dizem que, tanto na rua, quanto no trânsito, quanto no transporte coletivo, no metrô, no ônibus, enfim, no trabalho, em casa, gestos gentis geram gestos gentis. Como assim? Bom, um estudo do professor Sam Bowles, que é do Instituto Santa Fé nos Estados Unidos, concluiu que a espécie humana resistiu graças à gentileza, à cooperação e à colaboração para o bem-estar do próximo. Isso teria garantido a sobrevivência da raça humana. É interessante, né, essa ideia? Então, para conversar sobre gentileza, estão aqui no estúdio Viviane Castelo Branco. Prazer em tê-la aqui, Viviane. A Viviane é médica da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Nós estamos com o professor Rairinaldo Rocha, que é diretor da Escola Municipal Oswaldo Cruz. Estamos também com o Gabriel Lecas, que é estudante de História e que participa, não é isso, Gabriel? Desde os 13 anos, inventando movimentos, projetos sociais. Nós estamos com o Lucas Pablo de Oliveira, que é estudante de jornalismo, e com a Caroline Santos, que é estudante de geografia. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada a vocês que estão em casa, foi um prazer. Com licença. Boa tarde. Bom dia. E você? Você usa sempre essas palavras? Deixa eu contar uma história para vocês que eu adoro. Uma menina entrou atrasadíssima numa sala de aula, o professor disse, não entra sem dizer a palavra mágica. Ela ficou atônita. E aí, um amiguinho disse para ela assim, ela disse, abracadabra? Ele disse, não, com licença, desculpe, professor. Ela disse, tudo bem. Bom, nós queremos que você fale conosco, que você participe do nosso programa, por favor. Anota aí. O nosso WhatsApp é 021 989 09 1488. Tem Twitter, @comoassim2015. Tem e-mail, que é comoassim@rio.rj.gov.br. E ainda tem o telefone, se você achar que quer falar mais rápido ainda. 2535-4407. Ok? Bom, deixa eu começar perguntando para a Viviane. Vocês todos participam. Viviane, você se considera uma pessoa gentil? Quer dizer, na verdade, todo mundo aqui se considera gentil. Tenho certeza disso. Como é que a gente sabe se a gente é gentil ou não é gentil? Olha, eu me considero uma pessoa esforçada. Eu acho assim que eu tenho essa preocupação em ser gentil, mas eu volto e meio me surpreendo não sendo gentil. Por exemplo? Por exemplo, outro dia nós estávamos num lanche e, de repente, eu peguei uma batata frita do meu neto. E ele falou assim para mim, vovó, eu deixo você comer a minha batata frita.
E eu percebi assim que talvez se eu tivesse pego de alguma outra pessoa, eu tivesse perguntado. Como ela era dele e foi a última batata a chegar, quer dizer, todo mundo já tinha acabado de comer, eu segui assim na falta de cerimônia e eu me peguei sendo extremamente turbulenta naquele momento. Então, eu acho que a gente... não, mas folgada, né? Folgada, exatamente. Né? Porque eu acho que, assim, acabou tendo uma situação ali que era o seu neto, já conheci, então tem uma... Eu estava outro dia conversando com uma pessoa que eu conheci por acaso, era uma vizinha de um condomínio da minha tia. Ela falou, a gente tem a tendência de, com o pessoal da rua, ser mais gentil, ser mais educado, porque a gente acha que o pessoal de casa tá tudo em casa, então é tranquilo. Mas assim, não sei se foi uma turbulência também, não. Acho que eu tava ali, tá tranquilo, tá todo mundo em casa, de repente, né? Mas ele não gostou. Ele não se incomodou, mas eu levei isso para pensar, sabe? Assim, como você falou, sabe? Assim, como a gente tem que estar atento no dia a dia. Mas minha noiva fala assim, todo mundo te adora, né? No seu trabalho, todo mundo te adora, gosta de você. E aqui não é assim. Dentro de casa? Ela fala isso porque... Existe uma hipocrisia social, será? Em que a gente... Não sei, porque... Eu acho que nem é hipocrisia, é por causa da vivência. Todo dia, Sei, eu acho que coisas mais simples você acaba deixando de lado em casa. A intimidade leva A intimidade não gentileza? Acho que sim. Você acaba deixando um pouco de lado, né? Acho que é um movimento que a gente sempre vai repensando as nossas ações, né? Às vezes, no dia a dia, com a nossa família, com as pessoas mais próximas, a gente pode acabar deixando um pouquinho de lado. De repente, na rua, demonstra mais, mas é um movimento de se colocar no outro também. Respeitando ele, se colocando naquela posição. Eu também acho que existe um pouco esse relaxamento Quanto mais você tem intimidade, menos você se preocupa com esses gestos gentis, porque talvez aquela pessoa já te conheça, já tenha uma referência de você, e aí você não deixa de se preocupar, de ser gentil, de ser afetuoso. Eu acho que isso ainda é mais complicado no mundo que a gente vive, com a relação que a gente tem com a internet. Criou-se uma relação quase que um pouco artificial até, e a gente perdeu um pouco esse tato com as pessoas, com ser gentil, né? Eu tiro muito pelo meu irmão, que às vezes dá umas escorregadas, assim. A gente recebe visita em casa e meu irmão sequer dá uma boa tarde para as pessoas. Então, ainda uma preocupação maior. Porque ele não sai do computador ou ele não sai do telefone celular. Exatamente. Tá acostumado a conversar com as pessoas, a interagir pela internet e perde esse tato da pessoa ali do seu lado, de você ser gentil, né? Até de escutar, de olhar no olho, assim. Exatamente. As pessoas têm dificuldade, às vezes, porque é tão rápido. Você pega o telefone, você manda uma mensagem, você não dá nem bom dia na mensagem. Difícil. Qual é? Faz isso assim, por favor. No máximo, por favor. Mas, às vezes, nem por favor. Então, assim, o que eu acho curioso é isso. É tudo muito rápido, tudo muito ágil, que a gente acaba esquecendo algumas vezes. Né? E acaba perdendo esse contato humano, né? De você chegar e falar com a pessoa, olhar no olho. Isso é importante. E repetir coisas que são importantes para elas. Desculpa, não é porque eu me lembrei, assim, muitos casais, né, reclamam assim, poxa, eu me arrumei toda, ele nem disse que eu sou bonita. Uma vez, conversando com um rapaz, ele falou assim, eu disse que ela é bonita, mas quando? Quando eu a conheci. Uma única vez, né? E para ele aquilo já estava bom, para ela aquilo era um sofrimento, né? Ela fazia toda, quer dizer assim, até uma generosidade, se arrumar para alegrar o outro, né? Para prestigiar, e o outro nem diz, poxa, você está bonita, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre consciente disso, né? De estar marcando aquilo que a gente pensa, né? Não é uma coisa hipócrita. O Luiz Augusto Souza nos mandou um Twitter dizendo: as grosserias trocadas pelas pessoas nas redes sociais são sinal de violência nas relações, também no mundo virtual. Saímos da da gentileza, voamos para a violência com uma rapidez. E eu acho que o mundo virtual agride muitas pessoas também, né? Porque são informações rápidas e as pessoas acham que pode escrever qualquer coisa e escreve, e agride. Porque não tem justamente esse olho no olho. Você não está olhando para a pessoa, vendo a reação dela quando recebe essa notícia, às vezes uma fala violenta, de agressão. Então, por causa da internet, acho que eles se sentem mais livres para demonstrarem qualquer tipo de reação negativa sem ver a expressão da pessoa, que ela ficou chateada. Então, acho que fica um ambiente mais livre para esse tipo de demonstração. Eu ficava muito impressionada que eu aprendi uma vez que você deve entrar no elevador e dizer bom dia, mesmo que as pessoas não te respondam. Eu adoro esse tipo de princípio. Você tem que dizer bom dia. Faz sua parte.
Exatamente. Ah, mas ser gentil, acho que tá por aí. Você não esperar nada de ninguém, assim. Numa boa, né? Exatamente. Quer dizer, não achando que as pessoas... numa Exatamente. boa. Não achando que as pessoas são mal educadas já partindo desse pressuposto, mas... Não, eu quero ser gentil porque... Não dá pra ser forçado, né? Eu acho que não dá pra ser forçado. Você tem que ser gentil porque... Você quer ser. Não é nem porque tem que ser, porque você quer ser. Acho Não, mas tem que ser um pouquinho também, não tem, não? Uma vez, meu irmão chegou em casa dizendo que não ia dar lugar mais para idoso nenhum no ônibus. Porque o idoso não deu nem obrigado. Ficou revoltado, porque o idoso sentou, tá bem, tá em casa, deixa o idoso, ele não deu obrigado, mas você fez sua parte. Se ele não deu obrigado, problema dele, mas você fez o que tinha que fazer. A gente tem que ser gentil por nossa causa e não por causa dos outros, né? Mas, por outro lado, é importante isso também que a Caroline falou, essa coisa do feedback. Não é à toa que as pessoas dizem, né? Gentileza gera gentileza. Quando a gente também recebe alguma coisa legal, a gente também fica doido para passar, porque aquilo é tão emocionante, né? Quando alguém faz uma coisa muito especial, você quer passar aquilo adiante, né? Então, isso que vocês estão falando, né, da gente fazer esse esforço, independentemente da gente receber ou não retorno, eu acho que é uma coisa do nosso investimento no nosso crescimento espiritual, né? A gente precisa fazer isso, mas exige um esforço, né? Sobretudo que quando você não dá o bom dia e que alguém diz bom dia, você diz, foi mal. Devia ter feito isso, né? Quer dizer, na verdade, ele é referente assim. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é uma certa sensação de que a gente, na intimidade, tem que ser tão verdadeiro que a gente se permite não ser gentil. E eu acho isso muito complicado, porque você, na verdade, é na intimidade que você tem que ser mais gentil, né? Claro. Mas eu não sei porque isso. Estou pensando na sua noiva, estou pensando nisso também. Hoje eu me policio mais. Hoje eu acordo, dou bom dia, falo que ela tá bonita, que tá bem, porque isso estava me prejudicando. E acabava gerando brigas por causa disso. De falta de gentileza, que não era nem quase nada, né? Até em casa mesmo, com irmãos, e acaba acontecendo isso, muito. Enquanto ele estava falando, eu estava me lembrando de um projeto 365 Grateful, de uma mulher que começa a fotografar situações, não sei se vocês conheceram isso, pelas quais ela era grata, né? E ela disse que ela estava assim, se sentindo muito indiferente em relação à própria vida. E como ela é fotógrafa, ela justamente optou por esse mecanismo. E ela disse que a partir do momento em que ela foi fotografar aquilo pelo qual ela era grata, ela começou a ver que o marido do qual ela reclamava, que ela achava que ele não era romântico, que ele era super romântico e muito mais gentil do que ela. Ele não trazia flores, mas ele cortava para ela o melhor pedaço de torta e comia o esfarelado. Então, essa coisa do olhar que a gente tem que ter, né? Tem toda uma seletividade. Para valorizar, Tem toda uma seletividade. A gente também tem, como que ela falou, tem um filtro. Cada um, de repente, você fala A para uma pessoa, a pessoa não se ofende. Você fala para outra pessoa, ela se ofende. Mesma coisa ser gentil. Às vezes, essa questão do pedaço de bolo é interessante. Ele cortou o pedaço de bolo, foi gentil. Mas não trouxe as flores, né? Então, a gente também tem que... acho que tudo parte do princípio de olhar no outro e também um ser humano, né? A gente tem que reconhecer que o outro existe, né? Exatamente. Bom, nós queremos ouvir, então, a sua opinião, tá bom? Vamos lá? O WhatsApp, vou repetir, tá? 989091488, Twitter @como assim 2015, o e-mail como assim, @multirio.rio.rj.gov.br e o telefone 2535-4407. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Gentileza é você poder ser útil ao seu semelhante, você ajudar de alguma maneira, de alguma forma, se o semelhante necessitar. Enfim, eu acho que gentileza é isso, é ser gentil, ser amável, tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Gentileza é você saber tratar com os outros sem fazer mal a eles. Acho que só isso. Ser bondoso, ajudar sempre as pessoas, isso é ser gentil. É isso mesmo. Deixa eu apresentar de novo a vocês quem está no estúdio falando sobre gentileza hoje, Viviane Castelo Branco, que é médica da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o professor Arinaldo Rocha, que é diretor da Escola Municipal Oswaldo Cruz, o Gabriel Lecas, que é estudante de História, o Lucas Pablo de Oliveira, que é estudante de Jornalismo, e a Caroline Santos, que é estudante de Geografia. Bom, gentileza é bondade, como disse, né, o nosso jovem, ou é poder ser útil, como disse o mais idoso.
O que é, Viviane, afinal? Ser gentil é ser bondoso ou é ser útil? Eu acho que é tudo, né? É ser bondoso, é ser útil, é não ser indiferente, é respeitar as diferenças, é ser cooperativo, né? Enfim, ter respeito também pelas pessoas. Então tá, vou dar uma provocação aqui. Quando é que a gente não é gentil? Lucas, quando é que você não é gentil? Lembra? Na verdade, é um exercício interessante de se fazer, né? Porque no momento em que a gente troca informação o tempo todo, conversa o tempo todo, talvez a gente tenha que ter mecanismos de gentileza, coisas que a gente habitualmente tenha que fazer, né? A gente falou um pouco aqui, por exemplo, daquela coisa de você ser gentil sem esperar algo em troca. Acho que é um pouco isso. É difícil pensar quando que eu não sou gentil, né? Mas eu tento, sempre que entro no ônibus, eu dou bom dia para o motorista. Sempre que vou a um lugar, eu dou bom dia, pergunto, né? Quando vou fazer algum questionamento, alguma pergunta na rua. Então, é difícil pensar quando a gente não é gentil. Mas eu acho que a gente escorrega muito, assim, durante Quando o dia. você está de mau humor... desculpe, não, pode Eu falar. acho que ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou ser gentil. Eu acho que ninguém pensa assim. Eu acho que quem é gentil é gentil. Você sai, dá bom dia, você entra no ônibus, bom dia, chega pro cobrador, dá bom dia, vê alguém precisando, você ajuda. Eu acho que aparecem situações para você. E você vai decidir se vai ser gentil ou não. Acho que as situações já acabam aparecendo. É porque se é uma coisa forçada, você às vezes acaba não fazendo. Você Se não- se é forçado, Pô, você não eu vai vou fazer ter que- sempre. Não, gente, eu não estou querendo Madre Teresa de Calcutá, eu estou querendo gente normal. Eu vou ter que Entendeu? levantar para aquela Mau pessoa, humor. vou ter que dar lugar, eu cansado do Não, meu exatamente. trabalho. Com pressa é brabo também. Com pressa é uma loucura. Quando tá com pressa, cara, às Então, vezes quem a é gente gentil é esquece de fazer gentil. coisas. Você acaba fazendo sem nem perceber, né? Na verdade, a gente acaba nem percebendo. Você... Aquele profeta gentileza, né? Ele dizia, gentileza gera gentileza, ele, né, carregava aquele estandarte, não sei o quê. Seria isso, ser gentil? Quer dizer, a ideia era essa? Que precisa carregar um estandarte? Engraçado, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim, eu sou professora da Escola de Medicina, né, de alunos no primeiro ano. E uma grande crítica que se faz aos médicos é justamente, às vezes, a falta total de gentileza, né? Então, é engraçado que, assim, até por causa do trato com eles, eu tenho a maior preocupação em ser um bom exemplo e em ajudá-los o tempo inteiro a ver esses atos de gentileza. Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco ativa da nossa parte. Por exemplo, quando eu estou com eles na unidade de saúde, eu brinco assim antes. Quando você entrar, vocês vão gastar tudo que vocês aprenderam em casa. Vocês vão dar bom dia para todo mundo, vocês vão falar com o servente, vocês vão entrevistar todas as pessoas, porque a gente, naturalmente, é como se a gente fizesse, às vezes, um certo trajeto e certas pessoas ficassem invisíveis. E, principalmente, os trabalhadores mais humildes, eles são invisíveis. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, sim, sabe? De olhar as pessoas. E é muito legal, porque você também descobre coisas que você nunca teria visto, né? Eu acho que tem que ser uma coisa ativa da nossa parte. Acho que a gente não pode deixar tanto assim. Eu sou Então, gentil e não, pronto, e pronto, né? Não eu é acho não, que né? não. Tem uma militância na gentileza. Eu acho que sim. E essa questão do exemplo, eu acho que é bem importante a gente falar, porque o exemplo daquela criança que está no ambiente familiar, acho que começa ali também esse exercício de ver o pai sendo gentil com a mãe, sendo gentil com as pessoas ao redor. Então, a questão do exemplo, ainda mais com as crianças menores, acho que é uma forma de já fazer com que essa pessoa vá pensando nas suas ações do cotidiano, por quem ela passa e às vezes não dá um bom dia, não trata como indiferente. Dar exemplo é essencial, porque já cansei de, às vezes, estar entrando no ônibus, aí eu dou bom dia pro motorista, alguém que está comigo não ia dar bom dia, fala, pô, bom dia. Isso, bom dia. exatamente. Às vezes tem essa cobrança meio que dentro de você. Aliás, né, era um nesse pouco ponto, isso a ideia do gentileza, como se fosse uma onda que se propagasse, a gentileza fosse assim. A Nair de Irajá, ela diz assim, eu tenho uma neta de 1 ano e 9 meses que já aprendeu gentileza. Ela agradece e cumprimenta a todos. Olha, É muito deve ser bem legal. bonitinho, né? Mas eu gosto, a gente falou 2 vezes de olhar, né? 2 vezes a gente ver o outro. Vai, Eu acho que gentileza é muito mais do que simplesmente dar um bom dia, dar uma boa tarde. Eu acho que tem muita gente que fica muito feliz com um bom dia. Tem gente que não dá a menor importância, mas tem gente que fica numa felicidade quando você dá um... Eu, na escola que eu trabalho, eu fico no portão todo dia dando bom dia. As crianças ficam numa bom dia, diretor, bom dia, tudo bem?
e sai apertando minha mão, eles ficam numa felicidade e eu fico impressionado com aquela reação deles. Quando chamam pelo nome, ô João, vem aqui. Ele sabe meu nome? Como que ele sabe meu nome? Claro, porque não é... Então ele se sente importante. É o reconhecimento. Esse reconhecimento. Da existência, da existência e do valor daquela pessoa. Exatamente. Que foi o que ele falou também, né? Quando ele entra no ônibus e a pessoa de trás está num movimento mecânico e você mostra que a gente tem alguém que está nos conduzindo ali, né? Ao qual, inclusive, a gente entrega a nossa vida, Claro, certo? Exato. Com Não é certeza. isso? E você está tratando, reconhecendo a humanidade dele ali, né? É isso que você está fazendo. E aí, quando ele te trata mal, você tem que tratar bem de volta. É isso? Ok. Uma vez eu cheguei numa turma, à tarde, assim, pra passar algum recado na turma, cheguei, dei boa tarde, aí ninguém respondeu. Aí a professora, ninguém vai dar boa tarde pro diretor? Aí tá. Toda vez que eu passo em frente à turma, a turma toda levanta. Boa tarde, diretor. Eu Toda queria dar, que vez. fofo. É muito Então, Agora, deixa eu perguntar, porque tem um VT nosso que a gente perguntou qual o motivo de nem todos serem gentis? Grande fator de afastamento da gentileza. Ah, eu não ouvi. Ele disse, eu acho que, se não me engano, eu tinha visto esse VT, ele diz, a pressa de hoje em dia é uma grande razão das pessoas deixarem de ser gentis. É verdade, mas a gente já nasceu na pressa, não é não? Sim. Então, as mídias, a gente discutiu também telefone. Eu acho que o telefone é um fator que atrapalha muito, né? Que as pessoas, muitas vezes, você passa e nem percebe que você está passando, que você está ali concentrado no telefone. apesar de, sabe que eu adoro o WhatsApp? Porque o WhatsApp é silencioso. Você se lembra daquela coisa de você no ônibus e 50 pessoas conversando? Não vou para casa não. Não. Entendeu? Eu adoro o WhatsApp, achei assim, é verdade que as pessoas ficam todas muito loucas. É uma ótima ferramenta, só que eu acho que o excesso acaba atrapalhando. Porque assim como a internet é uma ótima ferramenta, se bem utilizada, né? Isso que eu acho interessante, porque assim, tanto o WhatsApp, quanto o e-mail, quanto o Facebook, eles podem ser excelentes instrumentos de gentileza. Normalmente, por exemplo, você fazia aniversário, meia dúzia de pessoas te ligavam. Boa lembrança. Hoje em dia, só o fato de curtir, de mandar uma palavra, né? Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar isso para o bem e deixar dormir aquele e-mail quando a gente escreve no meio do ódio. Né? Eu sempre faço isso. Eu escrevo, mas eu só vou mandar no dia seguinte. Eu deixo ele repousando. Isso, que coisa ótima. Eu só faço isso. Às vezes mostra para outras pessoas. Isso, porque eu faço ali muito isso. Né? Porque quando a gente vai falar, ainda tem um tempo para pensar. Mas ali você escreve e aí vai o veneno, vai todo. Isso, então, você tem que Viviane, deixa ótimo ele repousar, conselho. emanar os vapores. Tem uma amiga minha que fala que o WhatsApp é uma coisa mais imediata, né? Ela fala assim, pô, o WhatsApp podia ter um dispositivo, quando você mandar, assim, você quer mandar essa mensagem? Sim. Tem certeza mesmo? Sim, então, beleza. Porque às vezes vai no calor do momento, realmente, quando tá nervoso, quando tá irritado, quando tá com pressa, né? E a gente não se percebe, porque o que pode ser para uma pessoa ofensivo, pra gente às vezes não é. Não, eu acho que as a pressa palavras tem um tom escritas errado. ali acaba... Elas são mais pesadas, as palavras escritas. Acaba né? causando uma dúvida. Pô, será que ele está falando isso desse jeito? Porque ele não olha no teu olho para ver se realmente é aquele ódio todo ou se... Olha só, se é uma brincadeira, simplesmente. O Bruno, ele diz assim, como podemos ser gentis na rua se a gente convive com tanta violência? Como confiar num desconhecido, por exemplo? Tem razão, Bruno, porque o problema do desconhecido e do medo, quer dizer, a cidade é um lugar mais delicado da gente viver hoje em dia. Eu concordo. Na verdade, a gente ainda tem muito forte essa coisa da devolução. Assim, o ser gentil ainda passa por uma questão do que você vai receber. Quando, na verdade, tem de ser um princípio, tem de ser um mecanismo de uma primeira troca de relação mesmo, de gesto, de afeto. E a gente tem essas referências da violência da rua, das coisas que acontecem, que na verdade, de alguma maneira, elas não podem afetar tanto o nosso cuidado e a nossa atenção com a outra pessoa, né? Então, a gentileza tem que ser um princípio do qual você vai iniciar ali uma relação com a outra pessoa. Então, é a troca quando você vai entrar no ônibus, quando você esbarra em alguém na rua.
Então tem que ter muito isso. Né? Eu vou tentar de novo provocar. Vocês são improvocáveis. E no trânsito? Não acontece? Quem é que dirige aqui? Eu. Eu não dirijo. Eu dirijo. Eu não dirijo, mas a gente vive a tensão Ah, do trânsito. todo dia. Vamos lá, um pouquinho, gente. tranquilo no Vocês são trânsito. santo no mínimo. Não, com certeza. Não, fica muito irritado. Assim, não precisa estar dirigindo, não. Às vezes a gente está no ônibus, a gente está no trem, a gente xinga o motorista. Não, pessoal, não verbalmente, mas fica pensando assim, meu Deus do céu. Eu mato esse cara amanhã. Exatamente. Né? E acaba, é um estresse muito, muito grande. Às vezes a gente solta, né, umas coisas aí. Mas o que irrita muito no trânsito é a falta de gentileza, né? Como as certeza. pessoas não Gente, são paz gentis no tem, trânsito. Tem campanhas, né? Paz Então, no mas trânsito. Uma coisa importante, assim, resgatando uma questão que o Lucas Pablo falou, que tem que ser um princípio, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro assim, um aumento assim, vertiginoso de acidentes com motocicletas. E o motociclista não dá, às vezes, para a gente defender muito, porque eles também são muito abusados em alguns momentos. Então, assim, você como motorista, você tem que ter isso como princípio de que não importa se ele vai fazer maluquice, se ele vai passar e vai chutar a tua porta e vai mandar você ficar para o lado, que eles fazem isso. Às vezes você quer mudar de pista, mas ele não quer que você mude, ele quer que deixe o corredor livre, né? É um princípio que você tem que ter de que você vai segurar sua onda, porque você também tem que proteger a vida daquelas pessoas. Não importa o que eles façam, né? Porque, na verdade, o trânsito é um lugar onde existe muita desigualdade de poder, né? Você tem uma tonelada, né, de aço contra uma pessoa, né? Acho que por isso... Desculpa. Não. Então, assim, essa cidadania, essa gentileza, ela tem que se traduzir no trânsito. Adorei sim. essa palavra, cidadania. Fala. Acho que por isso mesmo que, às vezes, as pessoas se tornam tão violentas ou deixam de ser gentis no trânsito, porque tem essa questão da vida, né? A gente está dentro de um veículo que, caso alguém corte, tem risco de vida nesse movimento do trânsito. Então, o risco de vida é uma forma da gente, de repente, deixar de ser gentil e partir para agressão verbal. Por isso que eu acho que existem esses casos, mas também pensar no outro, de repente, abaixar a poeira e respirar fundo para poder deixar passar esse acontecimento. Fazer que nem um e-mail, né? fazer Dá uma que nem esperada, xinga pra você, xinga ali dentro, Na né? mente. Depois você vê se você xinga mesmo. Mas voltando à tua cidadania, que eu gostei que você falasse, porque a cidade é o nosso lugar de convivência, não tem como, né? Claro. E cidadão, a gente fica achando, ó, temos os direitos, e a gente não fala os deveres nunca. Com certeza. E que são gigantescos. No momento que você pôs o pé na rua, você virou um cidadão cheio dos deveres, né? Olha só, o João Carlos diz assim: estou impressionado, pois acabei de presenciar uma cena de extrema falta de gentileza aqui em casa da minha sobrinha em relação à minha mulher. Liguei a TV e o programa hoje é sobre isso. Ótimo tema. Pena que ele não contou o que aconteceu, né? Senão a gente ajudava ele a dar uma discutida aqui. Não, mas foi alguma coisa que tirou ele do sério, porque é cheio de sentimento. Podia ter contado. Mas impressiona como as crianças hoje... Criança segue exemplo do adulto. Eu sempre acho isso. Eu acho que ele é reflexo de algum adulto que... Como as crianças hoje estão mal educadas, não são gentis, até com outra criança. Você acha e outra isso? coisa... Vocês acham isso também? Quer dizer, você, ainda por cima, está num lugar privilegiado que você convive com criança. Então... Eu acho que ele tem razão, assim. Quer dizer, eu ia comentar duas coisas. Uma é da gente lembrar que somos seres humanos, conflitos são inevitáveis, né? Então, a gente tem que aprender a gerenciar esses conflitos com um pouco mais de gentileza. Mas o conflito é inevitável. E dentro de casa, é aquele negócio que a gente falou, a gente tem que prestar duplamente atenção, porque senão com a gente certeza. fica achando que está... está... E é onde as pessoas também vão levar as suas angústias, porque sabem que é lá, pelo menos, que ele vai ser aceito. Né? Agora, em relação ao que ele falou, eu percebo muito isso. Inclusive, por exemplo, eu dou aula numa escola de medicina particular e às vezes, eu acho que os meninos precisam... ser muito mais educados. Não são mais crianças, Viviane, os teus mas alunos. acontece... Mas precisam aprender a jogar lixo no chão, precisam... É tudo, é inacreditável a falta de educação. Tem que ir para o pátio para mandar pegar o lixo do chão e jogar o saco de biscoito que ele comeu. Exatamente. Porque é uma obrigação sua. Você comeu, vou para a lixeira jogar meu lixo no chão. Não, e o respeito com o professor... E o respeito com os colegas, inclusive, por exemplo, de deixar as pessoas assistirem uma aula. Eu tive que negociar. Esse ano eu falei assim, eu não vou berrar, eu não dou aula, eu dou aula para a turma toda raramente. Eu faço a parte de prática e na prática eles são ótimos, que são grupos pequenos. Mas a gente teve que negociar. Eu falei assim, eu não vou ficar berrando.
porque tinha um professor que trabalhava com a gente, ele que era responsável pelos gritos. Eu achava aquilo um absurdo. Então, a gente negociou. Olha, quando eu quiser silêncio, eu vou levantar a mão e vocês vão levantando progressivamente. Não sei quem me ensinou isso. Mas eu acho um absurdo. É justamente uma falta de gentileza, inclusive com os colegas, que as pessoas, às vezes, não conseguem assistir à aula de um professor. É falta de educação? Acho que é até pior dos mais velhos, assim. Eu que estudo na universidade, faço história, é até pior, assim. Porque criança, a gente até tende a entender que, pô, criança é agitada. Não, mas aí a gente fala, é criança, só que a criança cresce e vira adulto. Exatamente. E a gente vai dizer, adulto e continua fazendo as mesmas coisas. Eu acho que é de criança que começa. Claro. Continua fazendo as mesmas coisas de criança. De criança. Porque são coisas de criança. Exatamente. Jogar lixo no chão, falar agora. Mas pra mim não é coisa de criança. Eu acho que criança é educada. Criança tem que jogar o lixo no lugar certo, tem que dar o bom dia, tem que respeitar os mais velhos. Eu aprendi assim. Claro, exatamente. Tá aí para aprender. Né? Essa é a questão. Agora, porque os mais velhos, tipo, mais jovens, né? Mas assim, a gente falava acham que os jovens são, às vezes, muito prepotentes, né? A criança, você ainda tem a questão da autoridade, vamos dizer assim, de você orientar e tudo mais. Acho que ela te escuta mais do que o jovem, em geral, né? Em geral. Até porque ela tá na escola ali vivendo, começando a aprender essa convivência com o outro, né? Que às vezes ela ficou em casa, filho único, às vezes não convive com ninguém. Ela tá ali para conviver e para aprender isso, para ser repreendida em alguns pontos. Pô, tem que botar o lixo na lixeira, essas coisas. Mas agora, pô, tu vê o cara de 20 e poucos anos na cara, barbado já e fazendo as mesmas coisas. É um negócio muito bizarro. Vocês trabalham? Estágio, essas coisas? Sim. Vocês têm trabalho, né? No trabalho também existe isso. Claro. A necessidade da gentileza, né? E existe falta de gentileza no trabalho, né? Não é, Gabriel? Bastante. É porque, assim, eu trabalho em escola. Assim, onde eu estagio, pô, não tem nada que reclamar das pessoas que trabalham comigo. Eu amo todos eles, assim, muito legal, somos todos amigos. Mas a gente tem contato às vezes, com o pai, com outras pessoas que não estão ali no nosso ciclo de trabalho cotidiano, vamos dizer assim. E a gente percebe umas coisas que, caraca, sabe? Às vezes, pai quer cobrar que o filho seja disciplinado, ele não é. Às vezes o pai chega e não dá bom dia, sei lá, dá bom dia pra gente, pra coordenação, para o estagiário, pro professor, mas não dá pro porteiro. O que adianta? Aí quer cobrar que o filho seja disciplinado, que tire nota boa, seja educado, respeite o professor, se eles mesmos não respeitam as pessoas que estão em volta. Volta naquilo que a gente fala. Exatamente. A família ajuda muito nesse ponto. Que é o exemplo, né? Eu acho que a família é fundamental. Eu acho que a primeira escola é em casa. Eu acho que eles aprendem com os pais. Ainda mais agora que eles estão... Infelizmente, eu acho que, diante do que a gente está vendo hoje em dia, as famílias estão meio que se perdendo, né? Pelo que eu percebo, na escola que eu trabalho, eu vejo assim... acho que estão em contato com... as famílias o quê? Ausentes? Ausentes demais. Muitas crianças sem família, sem pai, sem mãe, e vivem com a avó. Às vezes a avó não tem controle, então... E muitas pessoas terceirizando, né? Terceirizando essa educação. Exato, mas eu fico pensando assim, as famílias também precisam de cuidado, né? Quer dizer, Sim, assim, é isso que a gente não pode deixar de acreditar, né? Que aquilo, às vezes, é um reflexo da falta de cuidado daquelas pessoas, né? Então, que a gente tem que cuidar mais das famílias para que elas cuidem mais dos seus filhos. Eu já penso do seguinte modo, eu acho que a gente tem que educar a criança agora para a criança tentar educar o pai em casa. Também, pelo menos eu penso. Isso. E acontece muito. Acontece. A escola tem muito essa função. Sempre teve, aliás. Sim. Mas eu acho que a família, assim, precisa de mais cuidado. Precisa de mais espaço de escuta. Quando vocês estavam falando, por exemplo, do ambiente do trabalho, né? O trabalho, quer dizer assim, primeiro que aquele ambiente também tem que refletir uma gentileza e um cuidado com aquelas pessoas. Ontem eu fui num lugar que eu fiquei emocionadíssima, a tal da escola de ensino médio do SESC, coisa assim, primeiro mundo. E você via assim, era um ambiente que refletia o cuidado, o respeito e a gentileza com aquelas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então... E também o ambiente de trabalho também tem que valorizar o seu cuidado em casa. Não pode, por exemplo, um homem que faltou para ir ao pré-natal da sua mulher, ele tem que ser valorizado e não tratado como um irresponsável que aproveitou aquilo para faltar trabalho, né? Como é que a gente faz esse link, é complicado, né? tudo isso, né? Privado, né? Vamos fazer um intervalo, então? Você pode continuar mandando a sua opinião. A gente está gostando muito, hein? Ok? A gente já volta já. Acho que no meu tempo de jovem havia mais gentileza.
Não gosto dessa coisa que no meu tempo. Não é, não? Vamos voltar a falar sobre gentileza. Aqui no estúdio estão Viviane Castelo Branco, que é médica da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, professor Arinaldo Rocha, que é diretor da Escola Municipal João do Cruz, o Gabriel Lecas, que é estudante de História, o Lucas Pablo de Oliveira, que é estudante de Jornalismo, e a Caroline Santos, que é estudante de Geografia. No seu tempo de criança, as pessoas eram mais gentis, ou Caroline? Ah, eu acho. Gente, não, até vocês. Não, eu não faz tanto tempo assim, eu sei. Mas, pelo que os meus avós falam, que realmente tinha esse contato maior, assim, das pessoas, do vizinho, de ter esse contato com a comunidade, tornando possível ter essas ações gentis. Acho que foi até o que o Pablo falou. Na nossa época agora, a gente fica tão preso à internet, a essas conversas, esse relacionamento digital, que a gente acaba esquecendo de ser gentil nessas atividades também. Né? Eu acho que antes a demonstração de gentileza entre os vizinhos era mais fácil de perceber. Hoje, muita gente nem conhece seu vizinho, nem sabe quem está do lado. Quem é, exato. Mas, Arinaldo, me conta um pouco a sua experiência, porque essa história de ser diretor de escola é uma experiência muito extraordinária. E não começou assim, você é muito novo. E é baiano. Na verdade, eu trabalho nessa escola já desde 2007, né? E entrei, trabalhei como professor de matemática e em 2011 surgiu uma oportunidade de assumir a direção. Coisa que eu relutei muito, né? Não queria, porque eu achava que eu não tinha um perfil de direção. E os professores insistiram, queria que eu ficasse, eu tinha uma relação muito boa com os professores. A tua escola tem uma característica, qual é? Na comunidade Manguinhos, né, com alunos carentes mesmo, a maioria dos alunos é uma comunidade Manguinhos, Jacaré, o IDH é muito baixo, então são crianças muito carentes. E isso tudo reflete dentro da escola, porque violências, crianças acabam sendo mais violentas, porque eles vivem situações assim, situações, eu vou dizer, sub-humanas, crianças que moram em barracos de papel, que vão para a escola sujas, que às vezes você tem que até dar um banho, tem casos que já aconteceu de ter que dar banho em criança, porque vai suja, fedendo, que você não aguenta. E aí você consegue falar com quem? Com mãe? Você não consegue ver ninguém. Porque a criança é... Muito solta, muito largada. largada. São vários casos. Isso acaba atrapalhando muito. Aí você acaba ficando com raiva do ser humano ou... Não, acho que não dá para ter raiva, né? Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Tem que trabalhar. Eu acho que eles precisam de abraço, precisam de carinho, precisam de atenção. Eu acho que o que eles mais precisam é isso. O Gabriel passou. Fala, Carolina, que eu vou passar. Não, eu queria comentar que eu acho que quando eles recebem esse gesto gentil, eles aceitam de uma forma tão que agrega tanto pra gente. Eu também já trabalhei em alguma comunidade, trabalhava também com algumas crianças e a gente via que mesmo em situação de vulnerabilidade, aquele gesto gentil de chamar pelo nome, de dar bom dia, de fazer alguma atividade com elas, eles valorizam tanto isso. Então, ao mesmo tempo que tem realmente, como em qualquer local, tem pessoas que são mal educadas, que não são tão gentis, mas eles valorizam tanto essa nossa ação que eu acho que, às vezes, é muito gratificante também. É comovente, né? Eu acho que um abraço para eles tem uma importância tão grande que impressiona como eles gostam de se sentir importante, né? Abraçado. O afeto, o afeto, que às vezes eles não têm. De você sentar, conversar, bater um papo com eles, ficam... É engraçado, você está falando isso, a gente está no Rio de Janeiro, está numa cidade grande. O Gabriel tinha 13 anos quando ele descobriu que o mundo existia e se dividia entre pessoas desiguais, não era isso? Não foi isso? Pois é. Eu estudei num colégio particular aqui no Rio e a gente está sempre fechado, né? Colégio particular, aquele mundinho ali e tudo mais. E aí teve um professor de geografia, nosso professor Tiago, que dando aula, geografia, que dando aula pra gente, né? A questão do subdesenvolvimento e tudo mais. Aí, assim, o mundo é assim, né? O mundo não é aquele castelinho colorido que vocês acham que é. Não é só casa, escola, talvez o curso ou o clube. É assim, aí foi levantada a questão por uma turma anterior à minha. O que a gente pode fazer, então? Vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia dos alunos, a partir dos alunos, e depois a escola aceitou abraçar o projeto, mas a iniciativa foi dos alunos, de visitar alguns lugares no entorno, no centro do Rio,
né, que é onde eu estudei, e ajudar. A gente tinha várias frentes. Agora, pô, o projeto tá muito maneiro, já tá... Continua, não parou? Continua, não parou. Eu saí da escola, até continuei depois como ex-aluno, depois até ajudei, assim, de vez em quando eu até ajudo. Quando não tá mais o Thiago, mas tá a Luciane, que também, pô, nota 10, ela tá organizando. E temos várias frentes lá, eu não tô podendo mais participar ativamente, mas sempre que eu posso eu ajudo. Então, pô, a gente vai ao INTO, levar revista, escrever carta. O Instituto Nacional de Traumatologia Ortopédica. Ortopedia. É ali na Avenida Brasil, onde era o JB, né? Tem reforço escolar, que a gente recebe as crianças da prefeitura, e foi aí que eu me interessei por ser professor, né? Por causa dessa experiência. Que legal, né? Se interessar pelo... Exatamente. E engraçado que, assim, você repara, né? Agora que eu saí da escola e eu tenho contato de fora, né? A gente, quando olha de fora, tem uma diferença. Você percebe exatamente o aluno que participa do projeto e o que não participa do projeto. Como o projeto, de fato, muda a conduta do aluno em sala de aula e até na questão ali da escola, no pátio. Você dá para perceber, óbvio que tem exceções, normal, como tem em toda regra, mas percebe que o projeto, de fato, faz uma diferença, sim, muito grande, que é a ideia da gentileza que a gente meio que dissemina, né? E, pô, tá um sucesso, tá bem legal. Passa uma outra visão, você tem outra visão do mundo, né? Exatamente. Olha só, a Cristiane, pelo Twitter, pergunta se a gentileza é algo cultural ou vem de família. Isso é boa. Acho que é construído socialmente. Acho que remete só à família. Acho que remete também aos amigos. Mas a gentileza com o garoto que dá certo, ela veio da cultura e deu certo. Exatamente. Transformou a pessoa... Família é cultura também. Eu moro na Rocinha, que é uma favela, e, na verdade, quando a gente fala de educação, quem mora em favela é educado não só pelo pai e pela mãe, mas pelo vizinho, pelo tio, por todo mundo, que às vezes a mãe sai, você precisa ficar com alguém enquanto criança. Então, é uma coisa que se aprende no convívio, muito mais no convívio social e na verdade, se reforça dentro de casa, e no convívio social você exerce e, às vezes, toma aquela puxada de orelha, né? Então, tem muito isso, né? Para quem mora na favela, você acaba vivenciando situações de gentileza e educação no lugar mesmo onde você mora, pelas pessoas, pelos seus vizinhos, por todo mundo, né? Às vezes até o não gentil ajuda a ajudar a gentileza. Porque, assim, às vezes uma pessoa não é gentil com determinada pessoa, aí essa pessoa responde com grosseria, com agressividade, o cara... Ih, caramba. Então, não vou mais fazer isso. Às vezes, até o não gentil ajuda a promover a gentileza. Então, é bem difícil, assim, a gente... Aí, nesse caso, vem da cultura, mas é bem difícil. Eu queria passar a palavra para a Viviane, porque a Viviane tem uma experiência interessantíssima, que é a tua campanha da gentileza no namoro. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu já cansei de ver namorado se batendo. Adolescência é uma fase... Eu sei que dura até os 30, gente. Mas ela diminui, assim, né, o impacto. No começo, é muito esquisito esse negócio. Eu adorei essa história. Gentileza no namoro é fundamental. Conta pra mim essa campanha. Bom, na verdade, quando a gente fala, às vezes, muito de violência entre os casais, você fala sobre a questão dos adultos, né? Violência contra a mulher. Mas, na verdade, essas relações que, às vezes, são desrespeitosas, elas começam quando os casais começam a namorar. A outra palavra boa que você falou, desrespeito. Isso. Então, assim, inclusive aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro e em outras capitais, foi feita pela Fiocruz uma pesquisa, né, justamente mostrando o quanto os casais jovens banalizavam essas situações de violência. E muitas vezes aquele que era, num momento, era a vítima, em outro momento ele era o agressor, né? E isso tem relação com uma série de mitos, né? De achar que ser homem é ser agressivo, é ser, enfim, de achar que um tapa não é, na verdade, violência, ou de achar que o ciúme é uma prova de amor. Então, você fica justificando certas atitudes. E falas agressivas também, não tem? Falas agressivas, às vezes de desqualificação, ou uma coisa, vocês que falaram muito de internet, achar que é normal, né, você pegar o celular do seu namorado e ficar fiscalizando para quem que ele ligou, ou achar que é normal bater em alguém porque ele te traiu, enfim. Então, a ideia é você poder discutir o que é essa relação de respeito entre namorados, né? Vamos ver o VT? Pelo que eu vejo assim nos relacionamentos próximos, não tem uma doação mútua. Normalmente, um dos lados cede e o outro não. O outro fica resistindo e não percebe isso. Então, com o tempo, esses relacionamentos acabam se desgastando e terminando de uma hora para outra.
Aí depois ficam perguntando onde é que foi que erraram. Eu acho que foi o que ele falou e também muito do nível do gostar, porque a gente às vezes tá com a pessoa, mas não tem aquele amor, tá mais por, assim, aquela na comodidade, né? Acho que é isso, também contribui. Acho que quando a gente gosta mais também, acho que favorece uma maior doação para o outro. Parece que eles tinham brigado. Eles estavam falando... Não, é sério, o diretor falou, parece que eles tinham brigado. Eu fiquei me lembrando de uma frase que circulou no Facebook, que era assim, não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, Isso, Viviane, olha, essa frase é boa, hein? Eu achei ótimo, até transformei Fala de novo. Então, não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, assim, um bom relacionamento envolve comunicação, envolve troca, envolve respeito, envolve compactuação de alguns conceitos, gentileza. E eu acho que o Lucas Pablo podia falar um pouquinho, porque o Rap da Saúde, que é um dos projetos, né, a Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, um projeto da Secretaria Municipal de Saúde, ele trabalhou e eles fizeram muita coisa ligada à promoção da gentileza no namoro. Rap? Não tem a ver com música, na verdade, é Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde. A gente não é nem rap, é rap, né? A gente chama de rap porque é descolado e a galera... Não, para ficar mais misterioso, né? Mas a gente trabalhou muito com campanha na rua, algumas ações como cardápios de gentileza que a gente fazia, as pessoas escolhiam um gesto de gentileza, então tinha aperto de mão, abraço, a gente dava alguns brindes. E uma das ações que a gente fez na campanha de gentileza no namoro, a gente produziu um vídeo sobre gentileza no namoro, e eu acho que a abordagem dessas situações de violência no namoro através do gesto de gentileza foi a grande sacada, porque a gente entende ainda a violência como uma coisa da agressão, às vezes até da violência verbal, mas tem aquele gesto, tem esse gesto de você pegar o celular para olhar a mensagem, tem aquele negócio de, não, essa roupa é muito curta, não dá para você sair com essa roupa, né? Então, esses gestos também aprisionam as pessoas numa relação ruim, numa relação que não é saudável, né? E a partir dessa abordagem, a gente produziu um vídeo sobre gentileza no namoro, que ficou muito legal. E aí tá no YouTube, quem quiser assistir é só ir lá no canal do Rap da Saúde. Gentileza no namoro, Rap da Saúde? Isso. Qual é o maior problema? É o ciúme, Não, o ciúme é uma coisa normal. O problema é a gente... Mas o ciúme é uma prova de desejo de controlar, não é uma prova de amor. O problema é a forma como a gente usa o ciúme para justificar, às vezes, a violência. Foi só um descontrole, porque ele é muito ciumento. Né? Então, assim, o problema é a gente colocar o ciúme no lugar que ele tem que estar. E a mulher aceitar isso, né? A mulher e o homem. E aí o homem também, né? Não, eu falei mulher porque na maioria das vezes, infelizmente, acaba sendo com mulher. As mulheres acabam sendo vítimas. Porque, na verdade, muito do que existe de violência, às vezes, não é com o objetivo de machucar o outro, é com o objetivo de controlar o outro, né? Então, é isso que a gente tem que discutir, né? Olha só que loucura, está vendo aqui? Tem um estudo do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, que ouviu estudantes de 10 capitais brasileiras em 2013 e revelou que 9 entre cada 10 adolescentes afirmam ou praticar ou sofrer a violência no namoro. Quer dizer, isso acaba dando problemas sérios de saúde mental, com certeza, desequilíbrio familiar, tudo. Porque existe, inclusive, às vezes, uma certa fantasia de... Muitas pessoas falam isso. Não, quando casar, melhora. Não é verdade, gente, é o oposto. É o oposto. É o oposto. Piora, né? Claro, o casamento é um lugar de estresse, não é um lugar de passeio. Eu já escutei um caso de uma mulher que foi agredida pelo marido, era agredida, e a gente perguntou por que ela não largava ele. Ele, porque eu amo muito esse homem. Gente, ama tanto a ponto de apanhar e aceitar essa situação? Acho que esse é o problema, né? Porque quando é um relacionamento amoroso, a gente se envolve com essa pessoa e quando surge alguma situação de violência entre eles, sempre põe a questão do sentimento em primeiro lugar. Ou filho, né? Ou filho, ou se for no caso de um casal já com filhos, mas como o relacionamento amoroso às vezes prejudica que essa pessoa perceba que está sofrendo algum tipo de violência ou falta de gentileza. É complicado mesmo. A Tayane diz assim, ser gentil é algo que deveria ser cotidiano, espontâneo, sem esperar nada em troca e sim na satisfação de poder mudar o seu dia e o dia de alguém. Lindas palavras, Tayane. Legal. Resume bem a discussão. Eu queria ouvir um recado de cada um de nós. O que você vai fazer para ser gentil amanhã? Caroline? Deixa eu ver. Não, enfim, é sobre uma brincadeira. Queria que você falasse um pouquinho só para a gente terminar o programa.
Eu acho que o que a gente tem que pensar é sempre fazer esse processo, né? De rever as nossas ações, procurando ser mais gentil com o outro, porque é como você disse, é uma onda. Mesmo que aquela pessoa, de repente, não responda um bom dia, não te trate com gentileza, ela vai, de alguma forma, se sentir incomodada. Então, acho que esse incômodo é bom para que a gente reveja as nossas ações. Beleza. Eu acho que eu vou um pouco na onda da Carol. Acho que passa um pouco da gente fazer esse feedback da nossa vida, do nosso cotidiano, e passar a ser mais gentil nas relações, na relação com o professor, com o motorista do ônibus, com o rapaz que está limpando ali, varrendo a rua. Então, acho que esse feedback potencializa mais a nossa vida. Eu acho que eu vou fazer esse exercício todos os dias. Bom, eu acho que que a gente falou mais ou menos aqui. Partir de que o outro que está se relacionando é o ser humano também. Nós vivemos em sociedade, temos que cooperar de fato, mas é aquilo, não dá para ser possessivo, né? É um ser humano. Todo mundo tem seus erros, seus acertos, seus medos, seus sonhos. E é importante isso, assim, qualquer coisa que a gente faz, no fundo, me falaram essa frase, eu achei interessante pra caramba, é totalmente insignificante, mas também é extremamente importante que a gente faça. Porque pode ser importante para outra pessoa. Então, a parte de gentileza é isso. É você achar que é um gesto insignificante, pode até ser, mas, de repente, para o outro importa. Então, é importante que a gente faça, porque vem de dentro. É legal isso. Não. A minha frase é: seja gentil e respeite os outros. Não saia de casa pensando em ser gentil. Aproveite as chances que você tem para ser gentil e ajude o próximo. Isso. E vai ganhar um sorriso em troca. Viviane. Não, pior é que eu estou pensando no que eles falaram e aí não estou eu quero aquela frase que eu adorei de novo. O amor que faz o relacionamento. Não é o amor, como é que é? Não é o amor que sustenta o relacionamento. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. Adorei isso. Então vamos gente, nos relacionar melhor. Não é? As palavras de hoje foram cidadania, respeito, olhar o outro, olhar o outro, olhar o outro. Não foi mal. O nosso Como Assim está terminando. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados brilhantes aqui do estúdio, todos vocês que participaram, enviando mensagens, dando suas opiniões. E lembre-se, toda sexta-feira nós estamos aqui às 14h, ao vivo. Foi ótimo. Até o próximo programa.